Olha só o que diz o artigo 50. Diz assim, ó, as alterações, exclusões e retificações feitas de modo geral nos dados registrados pelo sistema serão definidas por níveis de criticidade, cujo acesso a Corregedoria Geral de Justiça estabelecerá. Os dados retificados, alterados ou excluídos serão conservados pelo sistema e todas as operações realizadas vinculadas ao usuário que as realiza. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos começar do final, que eu acho que é mais fácil. Tá? Então vamos até quebrar aqui o artigo como em geral fazemos. Tá? Então olha só, preste atenção. Esse artigo aqui tem várias informações. Vamos falar de todas. Em primeiro lugar, informação 1. Os dados do sistema podem ser alterados. Tudo bem? Concordamos com isso? Acho que essa é uma verdade muito importante. Os dados do sistema podem ser alterados. Opa! Concordamos com isso. Essas alterações ficarão sempre disponíveis para a corregedoria. Essa é uma informação muito importante. Então veja só, os dados do sistema podem ser alterados. E essas informações ficarão sempre disponíveis para a corregedoria. E serão sempre vinculadas ao usuário que realizou tais alterações. Outra coisa, os dados podem ser alterados e os dados podem ser corrigidos, e aí a palavra para isso é retificados, certo? Então, as alterações, exclusões e retificações feitas de modo geral nos dados registrados pelo sistema serão definidos por níveis de criticidade. O que é um nível de criticidade? Eu vou dizer para você de um modo grosseiro, mas só para você entender. Será definido pelo grau de confiança que o servidor possui. Pelo senso crítico que ele possui. Conforme o senso crítico dele aumenta, conforme a experiência dele aumenta, é claro que ele vai ter um grau de confiança maior e vai poder fazer mais coisas no sistema. Então vamos lá. Estamos aqui fazendo o que eu sempre faço, a tradução do artigo. Então algumas informações, algumas verdades. Os dados do sistema podem ser alterados. Os dados podem ser, coloquei igual aqui, né? Os dados do sistema podem ser excluídos. E os dados podem ser corrigidos. Então eles podem ser alterados, podem ser excluídos ou eles podem ser corrigidos ou retificados. Essas alterações, exclusões e retificações ficarão sempre disponíveis para a corregedoria. Ou seja, a corregedoria sempre vai saber quem é que está fazendo essas alterações. E serão sempre vinculadas ao usuário que realizou tais alterações. Tá? Então eu vou te dar um exemplo simples. Pense só. Fulano de tal. Então a pessoa A, então exemplo, tá? Pessoa A ajuizou a ação contra a pessoa W. No curso do processo, durante o processo, outra pessoa passou a integrar o feito. A pessoa B passou a estar ao lado de A no processo.
será necessária a alteração de um dado processual. Você vai verificar que no polo ativo do processo, ou seja, quem está ajuizando, quem é o autor do processo, antigamente era apenas A. Agora serão A e B. Isso é uma alteração. Então você vai poder fazer uma alteração no cadastro dentro do sistema sobre quem é a pessoa que está neste processo. No início era apenas a pessoa A. Agora entrou a pessoa B e agora estão neste processo a pessoa A e a pessoa B. A pergunta importante é: como saber quem pode fazer as alterações ou exclusões ou retificações nos processos? Como saber? Isso será feito segundo o juízo crítico do servidor, que nada mais é do que o grau de confiança que este servidor recebeu da administração. Compreende? Então, como saber quem pode fazer as alterações? Você vai verificar isso pelo juízo crítico do servidor. Esse juízo crítico do servidor é o que a gente chama de criticidade, tá? Que nada mais é do que o grau de confiança que esse servidor recebeu. É claro, você passando no concurso, você vai ter a possibilidade de fazer alterações, retificações, exclusões de algumas coisas. Conforme você vai tendo mais confiança, conforme o tempo vai passando, você vai tendo a possibilidade de fazer tantas outras coisas dentro do sistema, tá? Agora, com essas informações, eu acho que fica mais fácil a gente ler o artigo e compreendê-lo melhor. Vamos lá. Agora eu vou ler de novo o artigo. Ó. Artigo 50. As alterações, exclusões e retificações feitas de modo geral nos dados registrados pelo sistema serão definidas por níveis de criticidade, ou seja, pelo grau de confiança que o servidor possui, cujo acesso a Corregedoria Geral da Justiça estabelecerá. Por que que a Corregedoria vai estabelecer? Ela vai dizer o seguinte, ó, você entrou agora, você tem acesso até a página 2. Você que entrou mais um tempo depois, está aqui há 2, 3, 4, 5 anos, você vai ter acesso até a página 5. Depois você vai ter acesso até o total de todos os conteúdos. Então veja, isso é importante. Então, serão definidas por níveis de criticidade pelo grau de confiança que o servidor possui, cujo acesso a Corregedoria Geral de Justiça vai estabelecer. Então é ela quem diz o que cada um pode fazer. Os dados retificados, alterados ou excluídos serão conservados pelo sistema e todas as operações realizadas vinculadas ao servidor que as realiza. Pensa que nesse exemplo a pessoa A entrou com uma ação contra a pessoa W. No curso do processo, durante o processo, outra pessoa passou a integrar o feito, passou a integrar o processo. A pessoa B passou a estar ao lado da pessoa A no processo. Será necessária a alteração de um dado processual. No polo ativo, quem é o autor do processo, antes, então vou colocar antes, era apenas A. Agora serão A e B. Essa alteração ficará registrada no sistema e será possível consultar e verificar qual foi o servidor que realizou a alteração, tá? Então é isso que o artigo quer dizer. Então olha só, os dados serão conservados pelo sistema e todas as operações realizadas vinculadas ao usuário que as realiza. Então se eu perguntasse assim, é possível rastrear, identificar quem foi o servidor que mudou alguma coisa em um processo? Sim, é possível, porque as normas da Corregedoria determinam que essas alterações ficarão vinculadas àquele usuário. Então você que passou, qualquer alteração que você fizer no sistema ficará no seu histórico de movimentações do sistema, tá bom? Então esse é um artigo que não é assim
exatamente tão fácil, tá? E é um artigo que já foi objeto de prova. Então, acho importante, acho muito relevante você realmente se atentar para o que diz esse artigo aqui. Agora vou para o artigo 51 de novo, com calma. Olha o que diz. Os escrivães judiciais do serviço de distribuição e dos ofícios de justiça, ou seja, todos os escrivães, realizarão auditoria semanal no sistema. Então, serão realizados pelos escrivães judiciais. Auditoria semanal no sistema, de acordo com os níveis de criticidade definidos, comunicando à Corregedoria Geral da Justiça qualquer irregularidade. Então, veja só, os escrivães realizarão auditoria semanal de todas as alterações realizadas pelos servidores. Essa auditoria levará em conta o grau de criticidade ou o nível de criticidade ou o nível de confiança que cada servidor possui. Se ficar constatada alguma irregularidade, esta deverá ser comunicada à Corregedoria Geral da Justiça. Portanto, meus amigos, o que eu quero que você entenda, esse artigo aqui já caiu em prova. E veja que, às vezes, com uma coisa relativamente fácil, você pode ter várias perguntas. Então, a primeira coisa, pode-se dizer o seguinte: os escrivães judiciais somente dos ofícios de distribuição, ou ainda, somente os escrivães judiciais do ofício de distribuição. Não, entenda que são os escrivães judiciais do serviço de distribuição e dos ofícios de justiça. Então, todos os escrivães vão realizar o quê? Uma auditoria semanal. Não é auditoria diária, não é auditoria mensal, não é auditoria quinzenal, não é auditoria semestral, bimestral, anual, seja lá o que for. Auditoria semanal do sistema. E essa auditoria será feita levando-se em conta o grau de acesso que cada servidor possui. Eu vou levar em conta a capacidade que aquele servidor tem. Eu vou levar em conta a aptidão, o grau de conhecimento que a própria corregedoria entende que aquele servidor tem. Como é que você faz isso? Você presume que quem entrou precisa ter acesso até um determinado número de informações. Quem está há um certo tempo vai ter um acesso um pouco maior. Quem está há mais tempo vai ter ainda um acesso muito maior ainda, tá? Então, esse é um ponto importante. Os escrivães vão fazer, escrivães de onde? Dos ofícios de justiça e do serviço de distribuição, portanto, todos os escrivães vão fazer uma auditoria semanal. E aí, veja só, essa auditoria vai levar em conta a capacidade, o grau de criticidade de cada servidor. E, além disso, se houver alguma irregularidade, essa irregularidade não será comunicada para o juiz corregedor. E aí é uma pergunta que pode cair na sua prova. Será comunicada à Corregedoria Geral da Justiça. Portanto, se um escrivão, durante a sua auditoria semanal, percebe alguma irregularidade, qual é o dever dele, escrivão? Comunicar este fato à Corregedoria Geral da Justiça. Então percebam, colegas, que aqui existem várias informações que podem ser jogadas, que podem ser trocadas. E este é o objetivo de um vídeo como esse. Trazer informações com calma, com tranquilidade, para mostrar para você que aquilo que vai cair no concurso, por vezes, é fácil. Basta você ter a atenção necessária para você entender o que é que o seu examinador está querendo. Veja,
em uma fala aqui, em alguns poucos minutos, quantas questões ou quantas alternativas de questões eu coloquei. Escrivães judiciais de onde? Dos ofícios de distribuição e dos ofícios de justiça. Vão fazer o quê? Auditoria semanal no sistema. Não é mensal, não é quinzenal, não é semestral, é semanal. E como eles vão fazer isso? De acordo com a capacidade que o servidor tem, com o senso crítico, com o juízo de confiança que a administração coloca nesses servidores. E se constatar uma irregularidade, deve ser comunicada essa irregularidade não ao juiz corregedor, mas à Corregedoria Geral da Justiça. Portanto, meus amigos, eu estou apenas terminando aqui, porque depois nós já vamos para um outro ponto de uma outra subseção. O que eu queria? Eu queria que, mais uma vez, você entendesse que o nosso jogo aqui é o jogo da constância. O nosso jogo aqui é o jogo de botar a bola no chão e de entender que nós só vamos passar no concurso se nós estivermos calmos, se a gente estudar sem afobação, se a gente estudar entendendo as coisas que estão acontecendo, porque se você entendeu isso aqui, se você conseguiu guardar tudo que eu estou falando aqui, antes da prova você vai fazer uma revisão muito rápida, vai ser fácil, você não vai ficar sobrecarregado durante o seu estudo. É isso que eu quero que você entenda. Escrivães de todas as áreas vão fazer auditoria semanal de acordo com a criticidade e, se tiver alguma irregularidade, vão comunicar à Corregedoria Geral da Justiça. Essas ideias na sua cabeça, elas precisam estar sempre ali em constante busca para você sempre lembrar, para você sempre se recordar dessas informações. Eu apostaria, como já caiu uma vez no concurso, eu apostaria que esse é um artigo com muita chance de cair no concurso. Portanto, colegas, o que eu faço aqui nesse vídeo é até rápido, não vou nem levar os 10 minutos que eu costumo levar para fazer o vídeo. Apenas guarde isso, guarde essas informações e guarde como é que o seu examinador poderia perguntar para te confundir. Fazendo restrições, dizendo, mudando esses prazos, se é semanal, quinzenal, e para onde vai haver a comunicação. Artigo 52. Nós estamos agora numa nova subseção, olha só, subseção 3, do cadastramento, movimentação e controle eletrônico de processos e incidentes processuais. Então nós estamos aqui nessa subseção. Então eu acho que eu já falei para vocês, eu tenho certeza de que eu já falei, que você precisa entender que os servidores são os responsáveis por manter o registro de todo o histórico do processo. Tudo bem até aqui? Isso eu já falei em aulas passadas. O que significa isso? Significa que tudo que acontecer no processo, o servidor, no caso você que vai passar, no caso você que será escrevente, ficará responsável por fazer em cada processo, segundo a divisão interna do serviço, as anotações do que vai acontecer no processo. Olha, o advogado juntou uma petição, então você precisa cadastrar essa petição. Olha, o processo saiu aqui do fórum e foi para o escritório do advogado. Vamos fazer isso também, isso se chama carga. O processo saiu aqui da serventia e foi para a sala do juiz, então ele foi para a conclusão do juiz em carga. Tudo isso depois eu vou explicar com mais detalhes, mas o que eu preciso que você entenda agora é todas as movimentações, elas precisam estar ali no sistema. Então olha o que o artigo 52 diz. Os distribuidores e os ofícios de justiça deverão, no sistema informatizado oficial, observadas as seguintes atribuições, fazer algumas coisas. Primeiro, cadastrar todos os feitos distribuídos. Então, cadastrar todos os feitos distribuídos. O que é distribuído? Distribuído é aquilo que entrou, aquilo que está começando, aquele processo que está começando. E também anotar a movimentação e a prática dos atos processuais. Então, primeira coisa, vamos lá. E vamos passar para o terceiro, depois eu falo ponto a ponto. Consignar os serviços administrativos pertinentes. Então veja só, vou até colocar aqui para baixo, acho que vai ficar mais fácil. Olha só, cadastrar, beleza, eu acho que está fácil. Né? Cadastrar todos os feitos distribuídos. Olha, entrou um processo de alimentos, entrou uma ação de despejo, entrou um pedido de reintegração de posse, tudo isso cadastrado. Anotar a movimentação. Movimentação, o que é? São os andamentos dos processos. Então, movimentação são os andamentos dos processos. Tá? Isso é importante. E, além disso, prática de atos processuais. Por exemplo, apresentação de defesa.
Mas aí veja só, o que eu acho que é importante para você entender. O terceiro, para você perceber de onde pode sair uma questão. Olha só. Consignar, então, os distribuidores e os ofícios de justiça devem também consignar os serviços administrativos pertinentes. Serviços administrativos são coisas que os próprios servidores fazem. Parece tranquilo isso, mas veja só. Um artigo simples desse que pode ter uma pergunta. Olha só. Vou fazer aqui uma indicação. Veja só como é que isso poderia ser perguntado num concurso. Olha só. São serviços administrativos. Olha aqui, então, uma questão que poderia cair na prova. São exemplos de serviços administrativos. Olha só, citações. Se você olhar citações, a citação não está nos serviços administrativos. A citação está nas movimentações e prática de atos processuais. Então, qual é a importância de você ter o conhecimento desse artigo aqui? É de você realmente entender que isso aqui pode ser perguntado como uma classificação. Então, veja só, por mais que a gente tenha aqui o etc., né, a gente tem o etc. aqui e a gente tem o etc. aqui, é interessante que você perceba que alguns desses serviços administrativos, como exemplos, estão aqui. Então, o que eu sugiro que você faça? E aí é decorar mesmo. Eu sugiro que você decore quais são os serviços administrativos pertinentes. Desarquivamento, inutilização ou destruição de autos. Então, desarquivamentos dos autos, inutilização dos autos e destruição dos autos. Porque são modelos clássicos dos serviços administrativos. E como é que isso pode ser perguntado? O seu examinador pode querer misturar isso aqui de serviços administrativos com algum dos itens que estão aqui, ó, dos andamentos. Então, qual a ideia para uma questão dessa? Veja só, artigo 52 é simples, os distribuidores e ofícios de justiça vão manter o quê? Vão manter os cadastros, vão anotar e vão consignar os serviços administrativos pertinentes. Então, eles vão anotar, né? Eles vão fazer a anotação de movimentações e consignar, eles vão descrever, olha, foi feito o desarquivamento dos autos, foi feita a inutilização dos autos. Mas qual é a ideia? Isso aqui pode ser uma questão de prova, uma coisa bobinha dessa pode ser perguntada. Então, por exemplo, olha só, são exemplos de serviços administrativos. Citações, não. Citação não é exemplo de serviço administrativo. Agora, o desarquivamento? Pode ser. Inutilização dos autos? Pode ser. Tá? Aí daí você pega uma letra D que diz assim, somente B e C estão corretas? Ou então, letra E, nenhuma está correta? Veja, já daqui sai uma questão. Então veja só, qual que seria a resposta aqui? Somente B e C estão corretas. Então veja que numa questão super simples como essa aqui, um artigo super simples desse, você pode, porventura, tirar uma questão de prova. E é importante, o que por vezes um curso preparatório faz? O curso preparatório pega exatamente isso aqui e começa a fazer questões em cima disso. É exatamente o que eu estou fazendo aqui. Não basta você ter esse conhecimento. Você precisa entender como é que o seu examinador pode vir a perguntar isso para você. Então, qual é a minha dica disso aqui, desse artigo 52? Que você decore essa parte aqui. Quais são os serviços administrativos pertinentes? Por quê? Porque o seu examinador pode misturar os serviços administrativos com outros serviços que não são serviços administrativos. Tá bom? Então, a gente vai retomar tudo que fizemos aqui, ou tratar das normas da corregedoria a partir do artigo 1189 do processo eletrônico. Então, se você olhar lá no seu edital, você vai ter lá assim, tomo 1, capítulo 11, sessões 1 e em diante, tá? Então, é a parte final do seu edital na parte de normas da corregedoria. Depois eu vou voltar para o restante, tá? Do processo eletrônico. Então, seção 1 do sistema de processamento eletrônico. Aqui, o que vai ser feito? Vai ser feita uma análise sobre como que é o andamento, como tramitam, como se dá o andamento dos processos eletrônicos. Será que isso não tem importância, até por conta da pandemia, até por conta da questão ambiental, de você ter menos papel? É lógico que isso aqui tem muito mais relevância, né? Então, vamos lá, artigo 1189, processo eletrônico, ele vai dando algumas definições, né? Ó.
Processo eletrônico é o processo judicial cujas peças, documentos e atos processuais constituem um conjunto de arquivos digitais que tramitam e são transmitidos, comunicados, armazenados e consultados por meio eletrônico. Então essa é a ideia de um processo eletrônico. É um conjunto de arquivos digitais que tramita por meio eletrônico nos termos da Lei 11.419, que é a lei que autoriza a existência do processo eletrônico. Não tem muito segredo aqui, não tem nada que, no meu sentir, poderia ser alvo de alguma pergunta. A única coisa que é interessante aqui, eles tramitam, são transmitidos, ou seja, você transmite para outras pessoas, são comunicados e armazenados, consultados, tudo eletronicamente. Tá? Então, armazenamento de documentos, consulta, comunicações, tudo isso dessa forma. 1190, o sistema de processamento eletrônico do TJ de São Paulo será utilizado como meio eletrônico de tramitação dos processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças. Então, o sistema de processamento eletrônico do TJSP vai ser usado como o meio eletrônico para a tramitação dos processos judiciais, para a comunicação de atos e transmissão de peças. É como se eu dissesse o seguinte, olha, coisa boba, mas só para você entender. Os processos judiciais eletrônicos de São Paulo tramitarão pelo sistema de processamento eletrônico do TJSP. Professor, mas isso não é óbvio? Não, não é óbvio. Sabe por quê? Porque você tem outros sistemas de processamento eletrônicos. Não precisa anotar, mas você tem, por exemplo, o PJE, o Sistema do Processo Judicial Eletrônico, que é mantido pela União. Tá? Então, por isso que não é tão óbvio assim. Por isso que o 1190 diz o seguinte, olha, o sistema de processamento dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo vai ser o seu próprio sistema. Tá? Então, o sistema de processamento eletrônico do TJ vai ser o meio eletrônico para que esses processos tramitem. Porque poderia ser o PJE será o meio eletrônico. Não, aqui é o sistema de processamento do Tribunal de Justiça. Tá? Então, isso é importante. Então, os processos judiciais eletrônicos de São Paulo tramitarão pelo sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça. Então, quem detém a tecnologia de onde vai andar esse processo é o TJ de São Paulo. Tá? E como eu disse para você, por mais que possa parecer óbvio, fala assim, ah não, mas em todo lugar é assim. Não, não é em todo lugar é assim, por isso que está escrito desta forma, tá? Só para te explicar. 1191, o acesso ao sistema de processamento eletrônico. Então aqui o 1191 está dizendo como que a gente vai ter acesso. Porque veja, se o processo é eletrônico, significa que ele não está mais no papel. Significa que ele não tem folha, né, de papel para a gente olhar, para a gente imprimir, para a gente tirar xerox, para fazer nada. Né? Então, o 1191 diz o seguinte, como que as pessoas, os participantes do processo, vão ter acesso a este processo. Então, olha só, o acesso ao sistema de processamento eletrônico será feito no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, na internet, por qualquer pessoa credenciada, mediante o uso de certificação digital. Então, primeiro no site, no sítio eletrônico do TJ. Então, como é que você acessa? Então, acesso ao sistema do processamento eletrônico, né? Como que a gente faz isso? Primeira forma, no site. E a pessoa entra com certificação digital, com certificado digital. Também pelos entes conveniados por meio seguro de integração de sistemas. Então, por exemplo, a Receita Federal, a Junta Comercial, esses órgãos, eles podem ter acesso, eles são conveniados e podem ter acesso aos processos, para os motivos que lhes são pertinentes, lógico, né? Nos sistemas internos, por magistrados, servidores, funcionários e terceiros autorizados pelo TJ. Então, nos sistemas internos. Então, veja só, quando eu, como procurador, como advogado, entro, eu faço o acesso por meio da minha certificação digital. Ou a gente vai ver até que eu posso cadastrar uma senha também e tal, mas o jeitão que eu acesso o processo é diferente do jeitão que um juiz, que um servidor, que funcionários ou que terceiros autorizados
que podem, por exemplo, ser, sei lá, outras pessoas que vão participar além do processo, eles vão ter acesso pelo sistema interno. Então eu, particular, tenho acesso pelo site, certo? Agora, os magistrados, servidores, funcionários e terceiros autorizados, eles terão acesso pelos sistemas internos, tá? Então, é como com muita, é, com muito cuidado eu posso dizer isso para você. Então, os magistrados, servidores acessam isso pela intranet, pela rede interna, tá? Essa é a ideia. Parágrafo único. O uso inadequado do sistema de processamento eletrônico do TJ São Paulo, que venha a causar prejuízo às partes ou à atividade jurisdicional, importará, então, ó, uso inadequado que venha a causar prejuízo às partes ou à atividade jurisdicional, importará bloqueio do cadastro do usuário, sem prejuízo das demais combinações legais. Que combinações legais seriam essas? Por exemplo, quando a gente estuda o direito criminal, o direito penal, a gente sabe que existe lá um crime de violação de sigilo funcional. A depender do que for, a pessoa pode estar violando o sigilo, né? Então, pense que poderia acontecer isso. Então, qualquer pessoa vai ter, que estiver credenciada, né? Então, um advogado credenciado, procurador credenciado, essa pessoa vai entrar por certificação digital, os entes conveniados podem acessar e também pelos sistemas internos para magistrados, servidores, funcionários. Então, chama atenção para fins de concurso que os magistrados não entram pelo sítio eletrônico, não entram pelo site, eles entram pelo sistema interno, o servidor também. Tá? 1192, a autenticidade e integridade dos atos e peças processuais serão garantidos por sistema de segurança eletrônica mediante o uso de certificação digital, ICP Brasil padrão A3. Então aqui é autoexplicativo, então os documentos são autênticos e são íntegros, né? E isso estará garantido pelo uso da certificação digital, né? Para quem não sabe, certificação digital é aquele cartãozinho que você coloca no computador ali para você poder fazer as suas manifestações, para você poder fazer o que precisa ser feito. Então, tudo isso é assegurado pela certificação digital. Beleza. Parágrafo 1º diz assim: os documentos produzidos de forma eletrônica serão assinados digitalmente por seu autor como garantia da origem e de seu signatário. Então, documentos que foram feitos de forma eletrônica, foram produzidos de forma eletrônica, eles devem ser assinados digitalmente. Então, imagine o seguinte, eu, por exemplo, como advogado, eu assino lá uma petição e eu junto essa petição no processo e eu preciso assinar digitalmente ali, né? Quando você vai enviar para o sistema, existe lá uma forma de você inserir ali a sua assinatura eletrônica, tá? Então, os documentos produzidos de forma eletrônica serão assinados digitalmente por seu autor, como garantia da origem, para saber da onde saiu e quem assinou. O signatário é quem assinou, tá? Para o segundo, os documentos digitalizados serão assinados ou rubricados em dois momentos. Ó. Então você vai ter a assinatura ou a rubrica, não é rúbrica, dos documentos em dois momentos. No momento da digitalização, para fins de autenticação, ou seja, você vai autenticar o documento para dizer que aquele documento é de fato autêntico. Você faz isso, você assina ou faz a rubrica no momento da digitalização ou no momento da transmissão, caso não tenham sido previamente assinados ou rubricados. Tá? Então, por vezes, o advogado em geral, ele até faz da seguinte forma, no momento da transmissão. Né? Então, geralmente o escrevente, ele está digitalizando alguma coisa, você vai ver que ele pode receber, em casos raríssimos, ele pega lá um documento físico para colocar isso no processo eletrônico, tem lá as raras exceções em que isso acontece, ele vai fazer a assinatura quando ele estiver digitalizando aquele documento. Né? Então ele vai colocar ali o documento no processo e ele vai já fazer a assinatura ali. E também, no caso, por exemplo, do advogado, né, você não precisa marcar o que é que o escrevente faz, o que o advogado faz. Não é isso não, tá? Que eu quero que você guarde. Quero só que você entenda que esses documentos podem ser assinados ou rubricados em dois momentos. Quando estiver sendo feita a digitalização, e isso acontece, por exemplo, quando alguém pega, numa rara hipótese, a gente vai ver, em que o processo
eletrônico recebe uma petição física, então ali, quando o servidor coloca aquele documento no processo, ele já assina, ou então no momento da transmissão, do envio do documento, por exemplo, no caso do advogado, quando ele vai enviar a petição, aí ele assina aquela petição. Tá? Parágrafo 3º, isso aqui, cara, cheiro e jeito de concurso, hein? Fazem a mesma prova que os originais, a mesma prova que os originais, ou seja, vale tanto quanto os originais. Vou até colocar aqui, ó. Vale tanto quanto os originais. As reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntados aos autos. Então, ó, as cópias digitalizadas, quando são juntadas aos autos, por quem? Pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo MP e seus auxiliares. Então, ó, órgãos da Justiça, sempre com auxiliares, né? Ó, órgãos da Justiça, Ministério Público, procuradorias, autoridades policiais, repartições públicas em geral, por advogados públicos ou privados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização. É como se eu dissesse o seguinte para você, ó. Um documento que foi juntado no processo, eu vou até colocar assim, ó. Um documento que foi juntado no processo de modo digital, presume-se com o mesmo valor do documento original. E, claro, observação, é possível contestar a originalidade dos documentos, tá? Caso exista suspeita de adulteração, de sua adulteração. Opa, adulteração, tá? Então, pensa o seguinte, você tem lá no processo e olha, qualquer documento público ou particular, tá? Isso chama bastante atenção. Isso aqui, cara, tem muito cheiro de concurso. De tudo que a gente viu aqui, isso aqui me parece que tem muito cheiro de concurso. Então faz a mesma prova que os originais, um documento público ou particular que foi juntado no processo. E aí o que acontece? Você pode, é claro, questionar isso. Então imagina o seguinte, você tem lá um documento que está no processo é de um jeito, mas você acha que o original estava de outro jeito. Então alguém adulterou esse documento, mudou uma data, colocou uma assinatura que não existia, colocou alguma coisa ali que está diferente. É claro que essa presunção de que o que está no processo é verdadeiro é uma presunção que pode ser afastada, é uma presunção que pode ser questionada. Então, só para a gente terminar aqui esse parágrafo 3º, eu digo para você o seguinte, eu presumo que o documento que foi juntado no processo por órgão da Justiça, Ministério Público, procuradorias, autoridades policiais, então o delegado de polícia, as repartições públicas, os advogados públicos ou privados, todas essas pessoas estão de boa fé. Então eu presumo que todas essas pessoas querem colaborar com a justiça e que todas essas pessoas, quando forem juntar um documento no processo, vão juntar o documento como sendo um retrato fiel daquilo que é original. Por isso que a própria norma da Corregedoria, no parágrafo 3º aqui, diz que eles fazem a mesma prova que os originais. Só que, se houver algum problema, se houver algum equívoco, é possível a alegação motivada e fundamentada de adulteração, tá? Antes ou durante o processo de digitalização. Então, a tradução aqui é um documento que foi juntado no processo de modo digital, presume-se com o mesmo valor do documento original, tá? E é possível que eu conteste a originalidade desses documentos, caso eu tenha uma suspeita de que eles foram adulterados, tá? Parágrafo 4º, os originais dos documentos digitalizados, mencionados no parágrafo 3º deste artigo, então os originais que a gente está falando aqui, eles deverão ser preservados pelo seu detentor, e aqui essa preservação é bem interessante, ó, até o final do prazo para a interposição da ação rescisória. Só para você entender, então significa o quê? Quem juntou um documento no processo digital deve manter seu original
em seu poder, preservado, né, até o final do prazo que a pessoa tem para, que a parte, eu vou até colocar parte, que a parte tem para entrar com a ação rescisória, que talvez você não saiba, que o prazo para a rescisória é até 2 anos depois do trânsito em julgado, da decisão final. Então pensa só, os originais têm que ser preservados. Então você juntou o processo hoje, o processo está tramitando, está correndo, está correndo, está correndo. Aí quando o processo acabar, você não pode ainda se desfazer. Isso aqui tem cara de concurso também, porque às vezes a gente pensa o seguinte, acabou o processo, então vou me desfazer do documento. Não, o original precisa ainda ser mantido, guardado, preservado pelo seu detentor, pelo prazo final da interposição da ação rescisória. Só para te explicar, eu digo que o prazo final para a ação rescisória é até 2 anos depois do trânsito em julgado da decisão final. Tá? Então, claro, não vai cair para você qual é o prazo da rescisória, eu estou explicando para você, para que você não se surpreenda, porque você poderia encontrar uma questão no concurso dizendo que a preservação vai ser até o trânsito em julgado, e não é. A preservação é até o prazo final da ação rescisória. Cara, muito cheiro e jeito de concurso esse parágrafo também. 1193 é de exclusiva responsabilidade do titular de certificação digital o uso e sigilo da chave privada de sua identidade digital, não sendo oponível em nenhuma hipótese a alegação de seu uso indevido. Isso aqui eu tenho uma história interessante para te contar, que é a seguinte. Eu me lembro que uma vez eu estava, como advogado ainda, não era nem procurador, eu estava inclusive começando na advocacia, e já existiam essas assinaturas digitais. E aí, o que acabou acontecendo? Eu tinha feito lá numa petição um pedido para que o meu cliente não pagasse as custas do processo, tal. Estava buscando um artigo da lei que justificasse isso, tal. E aí, eu fui surpreendido com uma decisão judicial que dizia o seguinte: indefiro, né, nego o pedido e sugiro que o advogado volte a estudar. E estava assinado pela juíza. Cara, aquilo, quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, não é possível que uma juíza está falando isso para mim. Sou advogado, né? A própria lei diz que deve haver respeito entre o juiz e o advogado, tal. Falei, cara, não é possível que a juíza tenha feito isso. Aí eu fiz uma petição arrebentando com a juíza, dizendo que ela era mal educada e que se ela tivesse que dar sugestão, ela tinha que dar sugestão para os filhos dela, para o marido dela e na casa dela, aquela conversa toda, né? Tipo, baixaria mesmo, né? Casos de família, né? Então, eu falei, olha, a juíza está desrespeitando o advogado, a juíza não é digna da magistratura e não sei o que tal. Fiz uma puta de uma petição descascando a juíza, de verdade mesmo, porque ela tinha supostamente colocado lá com a assinatura dela essa indicação de que sugiro ao advogado que volte a estudar. Falei, peraí, meu, né? Não tem nem sentido, né? Aí quando eu vi aquela decisão, realmente eu fiz essa petição mal criada. Numa sexta-feira, antes do Dia das Mães daquele ano, meu telefone toca. Doutor Daneri, tudo bem? Tudo bem. Aqui é da vara tal, aqui da cidade tal. A gente viu que o senhor fez uma petição aqui, a juíza está pedindo para o senhor vir aqui. Aí eu falei, ó, se for para ela discutir comigo, eu não vou, tá? Porque ela deveria ter feito uma manifestação e uma decisão mais educada. Eu não vou porcaria nenhuma, tal. Daí ela falou, não, mas eu faço que a gente faz questão que o senhor venha aqui, doutor. Daí eu falei, tá bom. Aí eu fui lá no fórum. Quando eu cheguei lá no fórum, estava a juíza e o marido dela, que era juiz diretor do fórum. Aí eu falei, meu Deus, eu vou sair daqui preso agora. Eu pensei, a juíza vai perguntar se fui eu mesmo que escrevi isso aqui e, no fundo, a juíza vai me dar uma voz de prisão aqui, vai me prender, vai arrumar alguma coisa para minha cabeça aqui, vai dizer que eu desacatei, seja lá o que for. Aí a juíza veio. Doutor, eu estou aqui com a sua petição e eu preciso dizer uma coisa para o senhor. O senhor fez certinho.
Só que tem um problema. Quem assinou isso não fui eu. Eu, por um erro, por um equívoco, eu entreguei o meu certificado digital para a escrevente-chefe do cartório. E quem fez essa decisão, usando a minha assinatura, foi a escrevente-chefe do cartório. Então eu estou aqui, daí chamou a chefe, escrevente-chefe, e aí ela disse o seguinte: olha, eu estou aqui te comunicando que eu estou destituindo da chefia essa escrevente-chefe, porque isso não se faz. O meu pai foi advogado, eu já fui advogada, e eu jamais falaria assim com um advogado, e o senhor fez certinho de ter respondido à altura esta ofensa, mas eu preciso dizer claramente para o senhor que não fui eu que fiz isso, que não fui eu a responsável por esta decisão. Então eu quero te pedir desculpas pelo que aconteceu, e peço desculpas porque eu também errei por ter emprestado este certificado digital para a chefe do cartório. Resumo da ópera: não pode emprestar. É de exclusiva responsabilidade do titular de certificação digital o uso e sigilo da chave privada da sua identidade digital. Não sendo oponível, não ser oponível não é possível alegar, em nenhuma hipótese, a alegação de seu uso indevido. É como se eu dissesse o seguinte: não pode emprestar para ninguém. O certificado, tá? É isso que eu queria te falar. Contei toda essa história para dizer isso. Então não é oponível em nenhuma hipótese. Por que eu contei toda essa história? Essa história é verídica. Aconteceu lá em 2008, não sei quando foi. E até hoje, a juíza, quando me vê, ela lembra dessa situação, né? Eu até por, enfim, ser procurador hoje e tal, claro, eu posso exercer a advocacia ainda, mas por ser procurador eu exerço muito menos, né? Eu exerço muito mais a advocacia pública como procurador, embora eu ainda tenha os meus processos como advogado particular. Mas nos processos em que eu encontro a juíza, ou até nas audiências, ela me trata com toda a deferência, com todo o cuidado, porque realmente isso foi um negócio que ficou muito marcado naquela época, né? Porque eu realmente fui muito ofensivo porque eu tinha me sentido ofensivo, e ela disse, claro, você está certo, porque se eu realmente tivesse feito isso, eu merecia ouvir tudo isso, ou ler tudo isso, né? Mas o que acabou acontecendo foi que eu fiz errado de entregar, tá? Aí, como ela pediu desculpas, eu não mandei. Aí eu sou advogado, né? Eu não cometo crime de prevaricação, porque eu não sou funcionário público. E eu não mandei isso para a corregedoria, para nenhum lugar, porque se eu mandasse, ela poderia ser punida. Então é de exclusiva responsabilidade do titular de certificação digital o uso e sigilo de chave privada de sua identidade digital, não sendo possível que eu oponha, que eu alegue, em nenhuma hipótese, mesmo que perdeu, mesmo, perdi o certificado digital e deixei a senha junto, ou emprestei para alguém, alguém fez errado no meu nome, não tem desculpa. E cara, isso pode ser uma pergunta do concurso. Existe lá um motivo justificável para ter acontecido algum equívoco. Não existe em nenhuma hipótese. Cara, você olhar uma lei ou uma norma aqui, como as normas da corregedoria, a expressão em nenhuma hipótese é um negócio muito forte. Então não pode se alegar em nenhuma hipótese o uso indevido, porque é responsabilidade sua, é só sua, tá? Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente por meio de certificação digital. Então todos os atos processuais serão assinados eletronicamente por meio de certificação digital, autoexplicativo. Será considerada original a versão armazenada no servidor do TJ de São Paulo, enquanto o processo estiver em tramitação ou arquivado. Que pensa o seguinte: aqui, além a norma da corregedoria não disse isso, mas qual a ideia aqui? Imagine que você perdeu os originais. Claro, é seu dever manter preservados os originais. Tá, mas imagina que foi perdido o original. Pensa que, sei lá, pegou fogo a casa, o carro caiu na represa, sei lá. Aconteceu alguma coisa, vendeu o carro com o documento dentro e o cara mandou o carro para lavar e sumiu o documento, sei lá, aconteceu alguma coisa. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar para ser uma cópia física aquilo que está no site do tribunal. Você imprime aquilo, aquilo fica sendo uma cópia física. Então, será considerada original a versão armazenada no servidor
do Tribunal de Justiça. E a ideia principal qual que é? É a de que neste caso você vai olhar para isso, olhar para este documento que está no processo, se você não tem mais o original, imprime aquilo e isso vai servir como se fosse o original. Tá? Então, essa é a ideia do 1195. Então aqui, ó, só para a gente terminar aqui, a gente terminou o tomo 1, capítulo 11, sessão, pelo menos a sessão 1, nós já terminamos aqui. Tá?